Olá, boa tarde. Meu nome é João Pedro e hoje vamos falar um pouco sobre eletrização, mais especificamente sobre um dos seus tipos, chamado eletrização por indução. A eletrização por indução, no geral, é um fenômeno fundamental na física, especialmente em eletrostática, que ocorre sem um contato direto entre os corpos. Mas antes de explorarmos esse tema, vamos entender um pouco mais a fundo dos outros dois tipos de eletrização, e logo após aprofundar nosso conhecimento no tipo que interessa e responder a seguinte pergunta: por que a porta do carro fica eletrizada quando nós a abrimos e fechamos? E como isso tem relação com o choque ocasional que levamos? Bom dia, meu nome é Luca e hoje eu vou falar um pouco sobre a eletrização por atrito. Bom, a eletrização por atrito ocorre quando dois materiais diferentes são esfregados entre si, resultando na transferência de elétrons de um corpo para outro. Quando os materiais entram em contato e são esfregados, o atrito faz com que elétrons se desloquem de um objeto para o outro. Como resultado, o objeto que perde elétrons fica carregado positivamente e o que ganha elétrons fica carregado negativamente. Um exemplo simples é o que acontece quando esfregamos um balão no cabelo. O balão adquire carga negativa e o cabelo, ao perder elétrons, fica carregado positivamente. Por causa dessa diferença de cargas, o balão atrai o cabelo, demonstrando a interação entre cargas opostas. A explicação da eletrização por atrito é fundamental para entender o comportamento das cargas elétricas. Contudo, nosso foco principal será explorar o processo de indução elétrica, que veremos a seguir. Bom, hoje eu vou demonstrar como funciona a eletrização por atrito. Primeiramente, você vai precisar colocar um canudo dobrado sobre um palito, dessa forma aqui. Depois disso, você vai precisar esfregar outro canudo em um papel toalha ou algum pano assim, para poder eletrizá-lo. E ao aproximar o canudo eletrizado do canudo normal, ó, ele irá atrair o canudo no palito. Ó, sem encostar, já está puxando muito, ó. Isso acontece porque cargas elétricas opostas se atraem, demonstrando assim a eletrização por atrito. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Thomas. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre a eletrização por contato. Como esse tipo de eletrização ocorre? Esse tipo de eletrização ocorre quando um corpo carregado entra em contato com um corpo neutro. Assim ocorre a transferência de carga entre eles. Agora vamos supor, o corpo carregado está carregado positivamente. Ao entrar em contato com o corpo neutro, eles vão trocar suas cargas. Após essa troca de cargas, ambos ficarão carregados positivamente. Agora vamos supor, o corpo carregado está carregado negativamente. Ao entrar em contato com o corpo neutro, eles vão trocar suas cargas e depois dessa troca de cargas, os dois ficarão carregados negativamente. Bom dia pessoal, meu nome é Cris e hoje eu vou falar um pouco sobre a eletrização por indução. Bom, a eletrização por indução é quando um corpo neutro se polariza devido à proximidade de um corpo eletrizado sem que haja contato direto entre eles. Isso acontece porque a carga do corpo eletrizado influencia a distribuição das cargas no corpo neutro. Mas como ocorre a indução? Bom, quando um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro, os elétrons do corpo neutro se movimentam, causando uma separação de cargas, um fenômeno conhecido como polarização. Se o corpo eletrizado tiver carga negativa, ele repelirá os elétrons do corpo neutro para o lado mais distante e atrairá as cargas positivas para o lado mais próximo. Um exemplo disso é, por exemplo, imagine um copo neutro e um pente eletrizado negativamente. Ao aproximar o pente do copo, sem tocá-lo, os elétrons do copo serão repelidos para o lado oposto, enquanto as cargas positivas ficarão mais próximas do pente. Isso causa uma polarização do copo. Se o copo for leve o suficiente e estiver sobre uma superfície lisa, ele pode até se mover em direção ao pente devido à atração das cargas opostas. E detalhe, se o copo estiver conectado à terra, ele pode ganhar ou perder elétrons, tornando-se eletrizado permanentemente. Isso acontece porque a Terra funciona como um grande reservatório de cargas elétricas. E, por fim, vamos falar um pouco sobre a importância da eletrização por indução. Bom, esse fenômeno é amplamente utilizado em diversas tecnologias, como na construção de capacitores e no funcionamento de condutores elétricos, que são essenciais para circuitos eletrônicos e sistemas de energia. Então, para concluir, entendemos que a eletrização por indução é um fenômeno em que o corpo neutro é polarizado ao ser influenciado por um corpo eletrizado, sem um contato direto. Embora a eletrização por atrito e por contato também sejam importantes,
A indução é crucial para entender muitos dispositivos eletrônicos e fenômenos naturais também. Ela é a base para a construção de sistemas como transformadores, sensores de proximidades e outros dispositivos em física e em engenharia elétrica. Então, concluímos no geral que a compreensão desse processo de eletrização é essencial para o estudo da eletrostática, especialmente ao se preparar para exames, como o Enem, onde esses conceitos são frequentemente cobrados. Obrigado pela atenção. Oi, bom dia. Meu nome é Davi e agora que a gente viu um pouco mais sobre esses conceitos, né, de eletrização e seus tipos, vamos responder a pergunta que nos foi dada. Como que a porta do carro fica eletrizada, né, quando a gente sai e entra no carro? E o porquê que a gente sente o choque, né, a descarga elétrica quando a gente aproxima a nossa mão, tanto quando vai entrar no carro ou quando a gente abre a porta. Sai na hora que vai tocar na parte metálica, a gente sente o choque antes de encostar. Bem, primeiro a gente tem que ter em mente que para a eletrização do carro existem poucas coisas que não envolvam, por exemplo, uma eletrificação por contato que consiga fazer isso. Mas uma possibilidade, que inclusive é a mais comum, é com o movimento do carro. Pois quando o carro está andando, né, em altas velocidades, ou pelo fato de ele estar literalmente se locomovendo, ele acaba sofrendo atrito pelo ar. E esse atrito pelo ar gera uma eletrização. Mas, Davi, como que acontece esse atrito de fato? Bem, como vocês podem ver aqui, tem um GIF mostrando um pouco sobre a aerodinâmica do carro. A aerodinâmica do carro, né, no caso aqui, a gente está vendo como se estivesse em um túnel de vento, com aquela fumaça, para testar a aerodinâmica. Essa curva que o ar está fazendo em torno do carro é literalmente o carro meio que perfurando, né, atravessando o ar da atmosfera. E durante essa travessia, as partículas passam ao redor de todo o carro. E é aí que é gerado o atrito. O ar, o carro em movimento gera atrito com as partículas que estão no ar e assim ele fica eletrizado. Ou seja, a primeira etapa para o carro ficar, e a primeira etapa para a resposta dessa pergunta é que o carro fica eletrizado por eletrização, por atrito, como foi explicado pelo nosso amigo Luca. E tendo isso em mente, a gente já sabe como fica eletrizado o carro, né? Como ele vira o corpo indutor. Mas o que acontece para a gente levar a descarga, né? O choque. Aí vem a eletrização por indução, que foi explicado pelo nosso querido amigo Christian. E, bem, do que se trata, né? Quando a gente se aproxima do carro e a nossa mão, né, vai entrar em contato, antes dela chegar, as cargas já começam a se interagir, né? Se atrair e se repelir. Vamos imaginar que o carro tenha sido eletrizado com cargas negativas. Quando nós formos nos aproximar, a gente vai começar a interagir com o corpo eletrizado, que no caso é o indutor, e nós somos o corpo induzido, pois nós temos a nossa carga neutra. E assim, quando a gente se aproximar, vai ter a interação, e quando chegar numa distância específica, essa dissipação de energia, né, ela vai ser rápida o suficiente para gerar uma descarga. E essa descarga a gente sente em forma de choque. Então, é basicamente isso. É isso que acontece. Quando você chega perto, você acaba fazendo um papel de corpo induzido, e quando se aproxima, tem essa rápida dissipação de energia, né? Que no caso é atração e repulsão, atração dos seus prótons para os nêutrons carregados que está tendo no outro corpo, e ele está repelindo os elétrons do seu corpo. E aí tem essa troca rápida, porque a dissipação acontece muito rápido, e aí você tem a sensação de choque. E só como curiosidade, se a gente fosse imaginar isso como ao contrário, se fosse no caso o nosso corpo, o indutor, e o carro fosse o corpo induzido, quando você, por exemplo, senta em algum lugar e você acaba gerando a eletrização por atrito com o sofá, por exemplo. O seu corpo fica, vamos supor, carregado negativamente, né? Ele fica eletrizado. E aí, quando você se aproxima do carro, você faz o papel de indutor e o carro de corpo induzido.
E acontece a mesma coisa, só que a diferença é que ao invés de ir pro carro para você, vai de você pro carro. Mas a sensação geralmente é a mesma, mas é mais raro de se ver, porque o corpo do ser humano ele tem uma capacidade de dissipação de energia maior do que a do carro, pois a parte metálica do carro ela é considerada uma parte isolada por conta dos pneus. Os pneus eles fazem com que o carro não tenha contato com o solo e muito menos consiga conduzir porque o pneu é de borracha. Assim, fazendo com que o único lugar onde o carro tenha para poder dissipar essa energia é o próprio ar. E esses eventos, eles têm maior ênfase de acontecimento, ou seja, eles acontecem em maior frequência e com maior intensidade, quando o clima está seco. Porque quando o clima está seco, a dissipação de energia acontece de forma mais lenta. E aí, quando você vai chegar perto da porta, acaba que a descarga dura um pouco mais de tempo ou ela é mais intensa. Então, geralmente, os relatos